Olá, meninos. Dando continuidade à questão relacionada à pós-modernidade, esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que traz consigo o homem e o humanismo, né? A ideia de transição do teocentrismo para o antropocentrismo, vai criar uma ideia de racionalidade na sociedade moderna. Né? A Revolução Francesa, então, ela foi um marco muito importante em 1789 para trazer essa ideia do iluminismo, uma crença na razão. Obviamente, o seu processo de ruptura vem com a queda do Império Romano na palavra renascimento. O que significa renascimento? Né? E qual a ideia do renascimento para o desenvolvimento técnico e científico no período do iluminismo? O renascimento significava a volta aos modelos greco-romanos de civilização. E o que significa o modelo greco-romano de civilização? Significava um modelo completamente diferente daquele modelo estabelecido pela Idade Média. O modelo greco-romano de civilização era um modelo cujo qual havia uma intensa valorização do homem. Né? Quando a gente vai analisar as sociedades greco-romanas, que são sociedades que servem como base para o nosso desenvolvimento técnico, científico e principalmente para o nosso desenvolvimento político em si, a sociedade ocidental ela foi criada dentro de um termo político muito amplo, originário na Grécia e em Roma. Quando a gente fala de estruturas políticas, eu estou falando de organização política, né, no sentido de gestão. Na Roma Antiga, nós tínhamos ali estruturas políticas que tomavam conta da sociedade, que eram responsáveis pela organização social e política, né, como os questores, pretores, aedes, né? Nós tínhamos ali todo um processo de desenvolvimento de organização, né? Os censores, que são estruturas políticas responsáveis por organizar a Roma Antiga. Pretores responsáveis pela justiça, os censores responsáveis pelo censo que nós temos hoje, né? Então nós temos aí todos os questores responsáveis pelas leis. Então nós temos referências da Roma Antiga, referências da Grécia Antiga para estruturar o mundo moderno. Por isso que chama-se renascimento, porque significa o nascer de novo, a volta aos modelos greco-romanos de civilização, que eram modelos muito mais modernos, né, entre aspas, do que da Idade Média. Era um modelo pautado no antropocentrismo. Tanto que a relação que os gregos têm com os seus deuses não é a mesma relação que o mundo ocidental tem. Né? É uma relação muito mais antropocêntrica, né? Tanto que existe uma humanização dos deuses dentro desse conceito. Né? Houve a relação entre deuses e humanos, dando origem aos semideuses. Então, nós percebemos que a sociedade moderna ela é reflexo, né, do Renascimento. E esse iluminismo ele vem com a ampliação, né, do poder político da burguesia e com a redução do poder político do rei, né, dando ideia do que seria essa sociedade moderna. Uma sociedade pautada dentro do conceito de construção, amplamente voltado para a ideia de acumulação primitiva de capital, né, da desigualdade de classes, enfim, a razão, ao contrário do que o homem moderno pensou, ela não resolveu o problema, né, porque os mesmos problemas que nós tínhamos no período onde era o teocentrismo, uma intensa valorização de Deus, né, da fé em detrimento da razão, acreditávamos que Deus resolveria todos os problemas, a razão também foi uma crença muito forte dentro desse conceito de um desenvolvimento da ideia em si. Né? Então, quando se fala da razão, se fala como um elemento de esperança que iria trazer a ordem, né, para a sociedade. No entanto, essa modernidade ela trouxe características, né, que foram características amplamente destrutivas, como guerras mundiais, que destruíram o sonho da razão. O que eu quero que vocês entendam é que a pós-modernidade ela veio para destruir o conceito de que a razão traria o equilíbrio entre as relações sociais e isso não deu certo. Tá? Modernidade. Qual que é a ideia e o conceito da modernidade? Racionalidade, ciência, técnica. Né? Essa racionalidade, essa ciência e essa técnica se deu com o surgimento do nacionalismo, o uso da ciência para a construção de armas de destruição em massa, e a questão da segregação racial e ideológica, étnica e ideológica. Né? Ou seja, essa modernidade mostrou que a razão ela não iria resolver os problemas da humanidade, ou seja, do homem.
né? Então, o que significa essa modernidade? O homem não dá conta de viver sem um sentido, né? E a linha tênue que eu falo para vocês é essa linha do desespero entre a transcendência, ou seja, entre continuar acreditando nas questões cósmicas, né? A questão cosmológica em si, e mergulhar de uma vez por todas na razão. Ou seja, a pós-modernidade, ela veio, ela nos mostrou que esses dois elementos, a transcendência e a razão, continuam perdurando na sociedade, né? Ou seja, a razão não conseguiu destruir a fé e vice-versa. O mundo natural diz que você é uma peça da máquina, né? O universo fechado opera leis da natureza. Homem é um subproduto dos processos naturais. Não existe transcendência dentro dessa ideia. Então, quando a gente fala da modernidade, a gente está falando de rupturas. Rupturas na arte, rupturas na ciência, né? Quando a gente fala da modernidade, a gente está falando de um homem que deixou de se aproximar da arte e da cultura teocêntrica e passou a representar o antropocentrismo, né? O antropocentrismo através da arte, expressando a nudez, né? Expressando a forma como o homem encontrou de se posicionar no mundo, né? Então, quando a gente fala dessa questão, né, da pós-modernidade, nós estamos falando de uma sociedade que vive num turbilhão de culturas que não consegue ter uma cultura padrão, tradicional, né? E isso vem com a nossa proximidade à ciência, à tecnologia, né? A partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, nós estamos vivendo um mundo pós-moderno. Essa que é a ideia, né? O mundo pós-moderno, experiências irracionais para dar uma sensação de significado. Linha do desespero, né? Transcendência e razão. O salto para a irracionalidade. Hoje nós ouvimos frases como, mas isso não tem lógica, muito mais do que no mundo antigo, né? Suas experiências racionais são sem significado, e as suas experiências de significado são não racionais, né? Ou seja, entender a pós-modernidade é você entender aquilo que o espírito humano está querendo é, é, trazer como significado. E muitas vezes não tem lógica, né? É o chamado inconsciente. É aquela coisa onde Freud revoluciona as ações humanas, dizendo que existem ações que são inconscientes, né? Que são irracionais por serem inconscientes. Porque quando você tem consciência de uma ação, traz o conceito de racionalidade. E a pós-modernidade é isso. É um turbilhão de culturas, né? São línguas contrárias, culturas diferentes, díspares, em uma mesma região, em um mesmo locus, certo? Então, falar do mundo pós-moderno é falar de um mundo próximo da tecnologia, é falar de um mundo multicultural, é falar de um mundo que traz conceitos de irracionalidade, né, onde dentro da ideia das teorias freudianas é o inconsciente, né, é determinar comportamentos onde esses comportamentos não conseguem mais se distanciar da tecnologia, certo? Obrigado, meninos, e um bom dia.